Olá, tudo bem? A devocional de hoje eu queria compartilhar com vocês uma história. Uma história, na verdade, ou uma passagem, da forma que vocês acharem melhor, que eu gosto muito, que está em Lucas capítulo 24, no versículo 13 a 35, que fala de dois discípulos de Jesus que estão muito tristes, desolados, que saem de Jerusalém e vão a caminho de Emaús, e eles vão fazer uma caminhada de aproximadamente 11 quilômetros. E eles estão muito tristes por tudo que aconteceu com Jesus, né? Após a crucificação de Jesus, da morte de Jesus, e eles acreditavam realmente de que Jesus iria ressuscitar, de que ele seria a salvação de Israel. Mas quando eles viram que Jesus não tinha ressuscitado, na verdade, algumas discípulos que estavam ali, junto com os discípulos, foram até o sepulcro de Jesus e viram que ele não estava ali, e elas foram correndo contar entusiasmadas que não viram o corpo de Jesus, e eles creram que Jesus tinha ressuscitado e foram ali e viram que estava tudo da mesma forma, mas não encontraram Jesus. Eles ficaram muito, muito tristes e decidiram deixar Jerusalém e foram para Emaús. E no caminho para Emaús, muito, muito tristes, eles encontraram com um homem. E nesse caminho, esse homem pergunta para eles o porquê que eles estavam tão tristes. E eles perguntaram: mas você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos, de tudo que aconteceu em Jerusalém? E ele pergunta: o que aconteceu? E eles contaram toda a história. No fato Jesus, o que tinha acontecido, só que eles não estavam reconhecendo quem era. E eles foram caminhando e Jesus foi contando algumas coisas, algumas passagens, desde Moisés até os profetas, de tudo que ele tinha feito, de todas as profecias que tinham acontecido, que relacionava Jesus. E no caminho, quando eles já estavam chegando em Emaús, Jesus fez que iria mais para frente, e os discípulos, eles falaram com Jesus assim: mas já está ficando tarde, por que você não pernoita aqui com a gente e não caminha mais para frente, não passa a noite caminhando? E Jesus fez que iria mais para frente e falou assim: não, tá bom, vou ficar com vocês aqui. E aí, naquela noite, Jesus pegou o pão, eu vou até ler para vocês, que está aqui no versículo 30, quando ele estava sentado à mesa com eles, pegou o pão, o abençoou, o partiu e deu a eles. E no 31 diz assim: e neste momento os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu resumi essa história para vocês, desses dois discípulos de Jesus que ficaram tão desolados e tão tristes de acreditar que Jesus ressuscitaria e, na verdade, não crendo de que Jesus cumpriria aquilo que ele havia prometido, de que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, né? E eles resolveram ir embora para Emaús e caminharam com Jesus sem reconhecê-lo. E aqui, nesses versículos, ele disse que Jesus, quando partiu o pão e abençoou numa ceia, os olhos deles foram desvendados. E o que eu quero, e o que eu aprendo, e eu gostaria que você pudesse refletir com relação a isso. Quando nós reconhecemos o alto preço que Jesus pagou por nós na cruz, e a ceia, quando Jesus diz que se nós reconhecemos que o corpo dele e o sangue que ele derramou é um sinal do preço que ele pagou por nós, se nós reconhecemos, nós conseguimos ter a grande clareza
de que realmente nós fomos salvos e libertos. E nós temos a certeza de que Jesus é a nossa salvação. E que, por mais que às vezes Jesus está do nosso lado, para poder tirar toda a nossa tristeza. A tristeza é tão grande como daqueles 2 discípulos que nós não conseguimos enxergar que Jesus está do nosso lado. E aqueles discípulos disseram assim: nosso coração não queimava dentro do peito enquanto ele falava conosco no caminho, enquanto ele explicava as Escrituras para nós. Os discípulos reconheceram: o seu coração não queimava enquanto Jesus falava com a gente de tudo que ele havia feito, desde Moisés até todos os profetas? Então, preste bem atenção. Quando você estiver passando por alguma prova, quando você estiver passando por alguma tristeza profunda na sua vida, tente abrir os seus olhos e não deixe que a tristeza possa te colocar num profundo, sabe? Em algo tão profundo que te deixa cego e não te deixa enxergar o quanto Jesus te ama e o quanto Ele pode fazer pela sua vida. Então, que você possa ter clareza e que você nunca possa esquecer de que Jesus pagou um alto preço e esse preço foi por amor e que esse amor ele pode transcender, ele pode ir além de todos os problemas que você tem. Então creia que Jesus, ele está sempre do seu lado e que o alto preço que ele pagou um dia na cruz do Calvário por mim e por você pode fazer com que todos os problemas tenham solução nas nossas vidas. E aqueles discípulos foram com toda alegria contar para os 11 apóstolos de que Jesus tinha realmente ressuscitado. Eles creram naquilo. Eu espero que você não precise ver com os seus próprios olhos, sabe? Eu espero que você não precise realmente de algo tão concreto para acreditar que um dia Jesus ele ressuscitou. Por quê? Porque já foi explícito para todos nós de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele vive aí dentro, ele vive aqui dentro. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar. Eu não sei o horário em que você aí está vendo essa devocional, mas seja qual horário for, eu espero que seja o horário mais propício, seja o horário exato para esta mensagem te alcançar e te fazer bem. Deus nos abençoe, fale conosco e que essa mensagem possa atingir o maior número de pessoas possível, para que as pessoas possam saber o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor pode nos fazer bem, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Nós te adoramos e reconhecemos que o Senhor é o único nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima devocional. Fique com Deus.